Oi, 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 oi. Olá, tudo bem? Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Bom ver vocês por aqui. A gente já vai começar. Eu vou só esperar. Pausou aqui que eu recebi uma ligação no meio da live. Vocês estão me vendo, me ouvindo? A Emily já tá aí. A Emily acho que foi consultora, né, da Júlia. Oi, Rômulo, na expectativa, nós também. É, Espero que estejam todos bem. Aqui a gente está ansioso por essa live, né? Que eu acho que vai ser muito boa. Acho que vai ser muito legal. A Júlia é uma cliente nossa. Eu vou até fazer uma pequena introdução já. A Júlia, ela começou a história dela com a Intercultural, até onde eu sei, fazendo um programa de férias teen, né? No Canadá. E aí, fazendo esse programa, ela se apaixonou pelo Canadá e pensou, quero voltar. Depois até ela vai contar melhor pra gente. E aí ela foi fazer o high school no Canadá também. E agora ela tá prestes a começar a faculdade, de tanto que ela amou, não quer mais voltar, né? O pai e a mãe devem estar aqui morrendo de saudade. Mas é muito legal isso, né? Quando a gente, quando o bichinho pica, o bichinho do intercâmbio e da viagem pica, a gente não consegue mais se livrar dele. E, e é muito legal isso. Eu vou dar mais uns minutinhos só. Quando a Júlia entrar, eu vou pedir para ela ela mesma pedir para participar da live, que daí eu aceito o convite dela. E quero pedir para vocês também que, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta que queiram fazer para a Júlia ou para mim, bem aqui do lado dos comentários aparece um pontinho de interrogação, que ali é a caixinha de perguntas. Aí fica mais fácil depois, no final, a gente vai passando uma por uma. A mãe da Júlia já tá aí. Oi, Lu. Desculpa a intimidade, mas é que aparece só Lu pra mim e eu não sei o teu nome. Mas muito orgulho mesmo, né? Eu também fico, assim, não é minha filha, mas eu fico muito orgulhosa de ver os nossos clientes, assim, começarem jovens, né, com a gente e já criarem essa independência. Isso é muito legal, isso eu acho que é um dos grandes benefícios do intercâmbio, né? Quem diria, né, que quando tu mandasse ela para fazer um programa de férias teen, ela ia já se encantar por esse mundo aí do intercâmbio e querer mais e mais e mais, né? E que bom que vocês puderam proporcionar isso para ela. Ó, é a avó dela também, Maria Clarice. Oi, tudo bom, dona Maria Clarice? Vamos ver se a Júlia entra. Deixa eu ver se já veio aqui o pedido, se já tá aparecendo. Não, ainda não. Acho que ela não entrou ainda. Ah, acabou de entrar. Oi, Júlia, tudo bom? Já vou te chamar aqui, já recebi agora o teu convite. Vamos visualizar aqui. Tô te chamando, tá, Júlia? Que a gente tem bastante papo aí pela frente, pelo jeito. Oi, Oi, tudo bom? tudo bem e você? Tudo ótimo, que prazer te conhecer assim agora, né? Prazer. Pessoalmente não, né? Mas É, do virtualmente, jeito que dá. do jeito que dá, isso aí. Tudo bom contigo, Tudo Júlia? bem e você? Tudo também. Já vi que a tua família está em peso aí, talvez mais alguns amigos, né? Uhum. Que legal, que legal. A tua mãe já vi que é bem orgulhosa, bem Sim, feliz. E vai aproveitar para matar as saudades também, porque tu estás longe, né? sim, bastante. É. Uhum. Júlia, eu estava aqui fazendo uma introdução. Tu estás com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 18.
18. Então, a Júlia começou. Qual foi o teu primeiro programa que tu fizesse com a gente, Júlia? Eu tinha 15, se eu não me engano. 15, que foi um programa de férias teen, né? Uhum, E aí tu fosse passear e estudar um pouco também de inglês, né? Conta pra gente sim. como é que foi isso. A gente veio, a gente ficou acho que quase um mês ou mais de um mês. Uhum, Nas primeiras 2, 3 semanas a gente ficou em Toronto e logo de manhã a gente tinha aula de inglês. Cada menina, porque na verdade foi um grupo de dourados, uhum, cada menina foi fazer uma prova e essa prova determinou o seu nível de inglês e cada um era mandado para uma sala. E uhum, esse programa tinha pessoas do mundo inteiro. uhum, E eu conheci várias meninas do Brasil também, várias meninas da China. E a sala era bem diferenciada. Tinha uhum, gente de vários níveis de inglês. Quando você chegava, tinha aquelas reuniões enormes. E os professores eram ótimos. E era mais uma aula de conversação do que uma aula de inglês que você tem na escola. uhum. E daí a gente tinha essas aulas de manhã e de tarde ficava livre pra gente fazer turismo com a nossa guia. E era ótimo pra gente. Sim. E aí, essa foi a tua primeira viagem, Júlia? Ou não? Já tinhas Fora, feito outras fora internacionais? do país eu já tinha ido para os Estados Unidos, mas para o Canadá foi a primeira vez. Primeira vez, tá. Uhum. Isso foi em 2017, se eu não me engano, né? Acredito que sim. É, a gente vai se perdendo no tempo, né? Mas É. pelo que eu tenho aqui, acho que foi isso. Uhum. E aí, Júlia, quando tu voltasse, tu pensasse assim, não, o que que te deu assim, não, não quero, quero fazer mais alguma coisa, né? Eu sempre tive essa vontade de estudar fora. Minha mãe sabe que quanto que eu enchi o saco dela por causa disso. Mas é bem difícil escolher um lugar, sendo que você não tem muita ideia do que esperar, né? Como eu já tinha ido para os Estados Unidos antes, essa era a única experiência que eu tinha fora do país, eu falei, é isso que eu quero para mim, é os Estados Unidos, é isso. Quando eu vim para cá, eu falei, gente, eu não tinha ideia do que eu tava falando. E é totalmente diferente, não é até difícil de escrever. E eu tava conversando com uma amiga minha da Alemanha, porque ela passou pela mesma coisa, que ela sempre teve essa vontade de estudar fora. E essa experiência que tanto eu quanto ela, a gente só teve com os Estados Unidos, a gente achava que aquilo era a coisa que a gente queria. E a gente acabou vindo para cá e foi uma coisa totalmente diferente. Eu acho que a interação de estudantes internacionais com o Canadá, com pessoas de vários lugares do mundo, é totalmente diferente do que qualquer outra coisa que eu já tive como experiência. Aqui é muito fácil encontrar pessoas de qualquer país. E é muito fácil, e você vê isso todo dia das pessoas tratando você como se você fosse igual a todo mundo. Não tem essa, ela é a gringa, ou ela é de fora. Não, é a Júlia, tá aqui no Canadá. Uhum. É gente, é gente. Então você se sente assim, acolhida em casa. E eu acho que a experiência cultural aqui foi muito maior para mim do que nos Estados Unidos. Mas eu acredito, conheço muita gente que diria diferente. Sim. Depende de cada pessoa. Para onde tu tinhas ido antes nos Estados Unidos, Júlia? Eu fui para Orlando e Nova York. Orlando e Nova York, tá. Uhum. Que são duas cidades bem turísticas, assim, também, Aham, né? Então a gente também sim. tem uma, assim, uma sensação de que é turista, né? Nessas Uhum, cidades. E uhum. aí, talvez, aí no Canadá, tu estavas meio que vivendo a vida. E aqui a gente também foi em cidades meio turísticas. A Toronto é uma das maiores, a É, gente ficou é lá a verdade. maior parte do tempo, mas a gente também visitou Montreal, Quebec e Ottawa. Nossa, lugares São maravilhosos. lindos mesmo, Eu é. falo que Montreal e Quebec parece que saiu de filme, não É é verdade. real. É verdade, é. E foi uma experiência diferente, E eu acho incrível a questão da língua. Eu aprendi muitas coisas aqui que eu não sabia antes, que eu não fazia Aham. ideia. Até a regulação da língua, porque francês e o inglês, dois são línguas que são usadas no país. E para deixar, não perder essa parte da cultura,
Se Uhum. você vai numa loja, a pessoa tem que te cumprimentar em inglês e em francês. Uhum. E daí, do jeito que você responde, daí a conversa vai passando. Mas Continua. eu acho isso muito interessante, o fato de querer preservar essa parte, essa questão cultural do país. Uhum. E eu sempre gostei muito de arte, sempre foi uma coisa que eu tive muito interesse. E aqui eu me encontrei. Que legal. É, Por quê, porque Júlia? Por quê? Conta mais. é um pouquinho difícil de explicar, porque no Brasil, ao mesmo tempo que a gente produz muita arte, eu acho que é muito difícil para pessoas no dia a dia ver isso e respeitar isso como uma profissão, como uma coisa que não seja só visual. Olha, você olhou isso, beleza. E aqui não, aqui o pessoal leva isso muito, muito a sério. E eles têm um grupo de pintores que eles chamam de Grupo do Sete, que por causa principalmente desses homens que pintavam telas sobre a natureza canadense, Uhum. a cultura foi baseada bastante em arte. E isso leva até para a questão da faculdade, para mim, que eu Uhum. vou fazer animação e desenvolvimento de jogos. E isso não era uma realidade viável para mim no Brasil. Sim, aham, entendi. Entendi. Então, encaixou, sabe? Juntou Até a porque, vontade. né, Júlia, eu vou até já me adiantar um pouco, depois a gente volta um pouco nesse assunto, mas assim, o High School no Canadá, ele te oferece uma gama enorme de oportunidades para Sim. tu desenvolver talentos, que eu acho que é isso que você está dizendo, que no Brasil tu não Uhum. terias na tua escola, provavelmente, Uhum. por melhor que a escola seja aqui no Brasil, né? E elas são muito boas, mas é diferente, eles não têm essa quantidade de opções de atividades extras, né? Eu não sei se é É, isso que está querendo dizer. de certa maneira também. Um desses exemplos é uma aula que eu faço, chamada Comtech, que é basicamente você faz design gráfico, você faz animação, produção de vídeo, e é uma coisa na sua grade curricular. Não, não chega nem a ser um clube por fora da escola. É realmente uma matéria que eles te ensinam. E aqui eu sempre achei incrível a variedade de cursos oferecidos pela escola mesmo, sendo que a escola, assim, no Brasil a gente está acostumado a falar, a escola particular te Aham, oferece certas coisas. Aqui a escola pública, ela te pública. oferece é, tudo de tecnologia Tudo. possível. Aqui eles usam, eu acho que foi um dos maiores choques para mim, foi o quanto eles usam tecnologia aqui. Aham. Então, eu acho que eu tenho um caderno que eu usei, eu usei poucas vezes, O resto é porque tudo nos aparelhos aí, e eles computador, mesmos, tablet. e eles mesmos oferecem se você não tiver. Na Uhum. escola eles oferecem computador, oferecem tablet, é tudo dado por Liberado. eles, sim. E nesse programa também de vídeo que eu estava falando, muita gente não possui câmera, não possui microfone para essas coisas, e eles também dão. Sim. Então, realmente é uma experiência totalmente diferente, uma coisa que abriu meus olhos. Aqui eles têm aula de, por exemplo, essa de Comtech, eles têm curso básico para direito, eles têm oficina, que eles fazem carros, etc. São vários cursos assim bem diferenciados. Outro que eu estou fazendo que eu não tive essa mesma experiência é o meu curso de artes. Uhum. Eu estava acostumada a ter aula de história da arte. Uhum. Aqui não, você olha isso, você produz isso e o bom é que eles preparam você para o seu futuro. Uhum. Então, quando a gente está fazendo as coisas de arte, a nossa própria professora fala: olha, tudo isso que você está fazendo vai para o seu portfólio. Então, se você quer trabalhar com, entrar numa faculdade, você quer usar isso, você já tem pronto para falar: olha, esses são os trabalhos que eu fiz Uhum. e Eles continuar o são muito processo. práticos, né, Júlia? Eles já vão te Uhum, preparando mesmo e te dando os recursos práticos que tu vais precisar para o teu futuro, né? Isso é muito legal. Não fica só uhum. na teoria, né?
Eu acho que é Não, isso, aham. assim. Eu E também fiz uma aula de trilogia, que é sociologia. Ah, me fugiu o nome agora, mas são três matérias que são todas juntas. aham. E várias vezes a gente teve contato com pessoas com experiência sobre o que a gente estava falando. Então, realmente, que nem você falou, muito prático. Uhum. Isso é muito legal, né? Uhum, E aí te dá uma visão mesmo mais real, eu acho, né? uhum, Do mundo e depois do que tu vais enfrentar lá na frente na faculdade, né? sim. Ou no mundo, no mercado de trabalho, enfim. Mas, Aham. Júlia, me conta daí como é que tu decidisse, então, não vou fazer, então preciso fazer high school no exterior. Quero voltar para lá. Como é que É, foi? que nem eu falei, sempre foi uma vontade. Minha mãe sempre falava, você vai no último ano. Uhum. Então, essa parte foi dela e do meu pai. Aham. Ah, Para te segurar decidi. um pouco, né? Senão tu já tinhas Aham, voado há muito tempo. sim. E na hora de escolher, a minha prioridade foi o Canadá, pela experiência que eu já tinha tido com meus 15 anos. Uhum. E claro que eu tive ajuda da Intercultural e eles me explicaram tudo certinho, e até me colocaram em contato com uma menina que estava fazendo o programa também. E Uhum. foi ótimo falar com ela. Tinha algumas dúvidas que, assim, eu não sabia que tinha até conversar com ela. Aham. E eu acho que isso foi muito bom pra mim. Eu também pensei em ir pra Nova Zelândia. Ainda é uma vontade, quem sabe Uhum. mais pra Quem frente. sabe, claro. É, mas pra mim eu achei que fosse mais viável pela questão das minhas vontades, meus sonhos, das minhas experiências vir pra cá. Uhum. Tu chegaste aí em setembro do ano passado, foi isso? Na verdade, eu cheguei no final de agosto. Final de agosto. Fiquei um Tá, pouquinho mais. Uhum. tá. E aí começasse as tuas aulas ali em setembro Uhum. e tu entrasse então daí no último ano aí. Sim. E como é que foi assim, tá? Esse primeiro impacto, Júlia? Foi difícil a tua adaptação ou tu já estavas Ah, tranquila? eu sempre pensei assim, um dia de cada vez. Vamos estar aberta a todas as experiências possíveis. Que é o melhor Então, pensamento, é. é, e assim que a gente chega, antes mesmo das aulas começar, tem duas reuniões de introdução para os alunos internacionais, que Uhum, é para esclarecer as regras do programa e uhum, também para você conhecer os outros alunos. Eu acho que isso foi ótimo, porque primeiro que já deu um contato, você já conhecia as pessoas que iam estudar com você, antes de você chegar na escola, para você não ficar perdido. E sim. eles mesmo levaram a gente para conhecer a escola antes, porque o lugar é enorme. É. E, nas primeiras 2 semanas eu acho que foi bem confuso para mim me locomover na escola, porque era muito, muito grande. Mas em relação à matéria, eu acho que não teve nunca tive tanta dificuldade. Aqui, o jeito que eles funcionam, eles têm 4 matérias por semestre. Tá. E essas 4 matérias você vê elas todo dia. Então, se você tem primeiro tempo matemática, todo dia é matemática no primeiro tempo. E Uhum. eu acho que isso é bom porque você nunca chega a esquecer o que você fez ou perder aquilo que você fez, é sempre acompanhando. E os professores são ótimos, eles são ótimos para te ajudar. Sempre que você tiver um problema, você pode procurar eles em qualquer horário, até se for a hora do lanche, eles te ajudam. Aham. E eles também têm programas especiais para pessoas que estão tendo mais dificuldade para ter tipo uma tutoria. Sim. Então, acho que em relação à dificuldade nunca teve muita. Uhum. E todos os professores tentam fazer atividades em grupo, então para juntar a sala e ter aquela experiência toda. E como é uma escola que tem bastante aluno internacional, os professores acham o máximo. Quando você é de outro país e tentam te incluir o máximo e ouvir mais, assim, da sua experiência, das suas dificuldades. E algumas vezes, por exemplo, matemática, eu falava, olha, no Brasil a gente faz esse cálculo desse jeito, eu tô acostumada com isso. Tem problema se eu fizer isso? Não, não tem. Ah, eu não tô entendendo porque lá a gente faz desse jeito. Daí eles vão te ajudando e por meio de conversa vai adaptando qualquer dificuldadezinha que você tem para dar certo para todo mundo. Que legal.
Que legal. E aí, essa integração também que eles fazem com vocês, por exemplo, tu falasse, né, pequenos grupos ali na sala, então daí tu já Uhum. vai conhecendo outras pessoas, e aí tu tá todo dia com aquelas mesmas pessoas, né, porque também é assim, né, vamos supor, tu faz matemática no primeiro período, inglês no segundo, e aí tu mudas de sala, né, tu mudas Sim. de turma. E aí Uhum. tu vais começando a conhecer pequenos grupos em cada uma dessas matérias, né, Julia? Aham. E E vai fazendo amizade. outra coisa que a gente tem na nossa escola, eu não sei se tem todas aqui, cada coordenadora do programa internacional daqui, eles são designados para uma escola. E a Uhum. nossa é um amor. Eu mando Uhum. mensagem para ela quase todo dia. E toda semana, ou pelo menos uma vez a cada 2 semanas, ela fazia uma reunião com todos os alunos internacionais e ela perguntava de como tá a casa, como tá a escola, como tá tudo. E ela também fazia assim, eventos, tipo, pedia 3 pizzas e daí chamava todo mundo para comer. Aham. E isso faz você conversar com seus outros alunos internacionais e depois disso você sai com eles, eles têm outros amigos, então você faz um grupo grande de Uhum. amizades que você tem de qualquer país, e fala qualquer língua, Sim. entendeu? Vai puxando um daqui, outro dali, outro da turma da De outras escola, outro escolas, irmão, né? uhum, desse E, jeito. Júlia, e aí assim, começasse a te integrar e a estudar e a ficar boa nisso, né? Até que Uhum, tu resolvesse e tentar uma faculdade aí. sim. Que Como é nem que eu, foi isso? que nem eu tava falando, eu acho que a parte de artes aqui foi o que foi muito bom pra mim. Uhum. Quando acredito que foi ano passado mesmo aqui que eu decidi o que eu queria fazer, Uhum. porque pra mim eu ainda me sentia perdida. Eu Uhum. gosto de fazer isso, eu gosto de tecnologia, eu gosto de artes, mas eu não acho uma coisa que se encaixe comigo no Brasil. Uhum. E quando eu cheguei aqui, eu também estava com isso na cabeça e fazendo aquele curso de Contec que eu comentei. Eu tive mais oportunidade de trabalhar com animação e com design gráfico. Então, eu fiquei entre essas duas. E depois de um tempo analisando o que seria melhor para mim, o que eu tenho interesse, mas o que eu realmente quero fazer da minha vida, eu acabei decidindo animação. E aqui nós temos as nossas coordenadoras da própria escola. E Uhum. tem. Normalmente é dividido por nome, mas tem uma só que é para os estudantes internacionais. Uhum. E ela, nossa, foi um anjo da minha vida, me ajudou muito. Que É, legal. e eu acho que a gente teve 3 estudantes internacionais que terminariam o ano aqui, e os 3 eram do Brasil. Uhum. Então ela ajudou muito a gente. Uhum. E conversando comigo, eu falei assim: olha, eu tenho interesse nisso, eu quero tentar. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Uhum. E eu não sei por onde começar. Ela falou assim: Júlia, fica tranquila que aqui vai ser facinho. Então, pelo, pela escola, ela me contou, me explicou que Ontário tem um site Uhum. que é para as faculdades e para as universidades. São 2 sites diferentes. Uhum. Eu acabei escolhendo faculdade porque a diferença entre college e university college é mais prático e você sai com diploma, enquanto university é mais teórico e você sai com um degree. Para Uhum. mim seria melhor fazer um college por questão de produzir. Aham. E então eu entrei nesse site, você faz o seu cadastro e eles têm opção para estudante canadense e internacional. Então ele Uhum. já tem essa diferença. E pelas minhas pesquisas, eu fui vendo qual faculdade que me interessava, inclusive a daqui, e eu fui fazendo o processo de aplicação para elas, por esse Uhum. site. Cada faculdade e universidade tem seus próprios requisitos, então isso é uma coisa que cada um tem que olhar, ver se dá certo, mas não é nada muito impossível. Difícil. Aham. É, então, eles pedem para você concluir o ensino médio, que Uhum. todo mundo vai fazer. Vai fazer. E
o meu pedia para fazer inglês, terminar o inglês do último ano, Uhum, e artes. E se tivesse um programa de Comtech, era um extra também. Então, eu uhum, já tinha isso. E daí, pede portfólio, mas depende também da faculdade. uhum, Então, tem umas que pedem um certo desenho para o seu portfólio. Tem umas que falam, não, só manda o desenho. Tem uhum. umas que também não pedem. Então, depende de cada um. E depois disso, foi só esperar. Esperar o ser chamada, né? Que daí eles vão É. fazer a seleção deles e chamam aqueles que eles Uhum. querem. Só tem que Quando ficar de veio, olho em data. É. aham. Uhum. Aí veio para ti aquela carta dos sonhos. Sim, Você foi aceita. foi. Que Quando eu alegria, abri né? aquilo, eu li aquilo umas 3 vezes e falei assim, não, não tá certo isso. Daí eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, tá certo isso. Pode ler aqui para mim? Será que eu não esqueci o inglês, né? Será que eu tô lendo certo? Ai, Pare- que legal. Parecia uma coisa fora do alcance, mas nunca foi. Olha só, que legal, Uhum, Julia, que legal. E assim, eu acho que muito também, claro, tu deve ser uma boa aluna, né? Tem esse cara de obrigada. ser boa aluna. Mas também fosse atrás, né? Foi uma coisa que Uhum, dependeu de ti. Se tivesse ajuda, né? Na escola sim. tem a pessoa certa para te dar ajuda, que geralmente é uma coisa que eles oferecem mesmo, né? Uhum, E calhou de ser uma pessoa, não, vem aqui que eu vou aham, te pegar pela mão e vou te ajudar. Mas uma coisa que depende muito de ti. Tu tens o sim. teu portfolio, o teu Uhum, inglês, né? Que tu já tinhas aí feito o teu high school, então te ajudou uhum, muito. é, E ir atrás, como tu falasse, né? Ir sim. atrás para conseguir. Uhum. Muito legal, muito legal. Parabéns. Obrigada. E quando é que começa as aulas da faculdade? Setembro. Setembro. Animadíssima. Ah, imagino. E tu vais ficar aí direto por causa da situação aí do Covid. A gente tá esperando pra ver, porque cada dia é uma coisa diferente. Se for Tá, possível, eu gostaria de voltar pra casa só nessas sim. férias agora, do verão daqui, inverno daí, né? Aham, E depois voltar pra cá e fico 8 meses aqui. aham. E Uhum. tu ficasse numa casa de família, né, Júlia, esse tempo Sim. todo. Conta um Uhum. pouquinho pra gente como é que foi essa experiência pra ti, de morar com uma família aí, se foi legal, tá sendo legal, né, porque tu estás aí Sim. ainda. Eu Conta pra lembro gente. quando eu tava vindo, eu tava tão nervosa, mas tão nervosa com isso. Eu imagino, passar um ano, né, com uma família estranha, a gente nunca sabe Sim. o que vai ser. Mas quando eu cheguei, eu caí numa família tão boa. Peguei uma família que é um amor, sempre me Que legal. tratam bem. Eles adoram viajar, eles adoram compartilhar a experiência com o aluno, realmente. É uma paixão deles, então você se sente aceita, você se sente em casa de um jeito. E Uhum, até eu acho engraçado que eu conheço algumas pessoas que vieram de outros programas de outros países e caíram em famílias que assim não são tão boas. E eu não sei se não conseguem entrar em contato com a agência ou o quê, mas eles mesmos de vez em quando vêm aqui aham, e se sentem em casa aqui. A minha host mom, ela é acostumada em fazer, quando você, pelo menos uma vez da semana, fazer uma comida do seu país. Então, por exemplo, eu sou do Brasil, ela faz um arroz e feijão, uma feijoada. E ela aprende essas coisas, ela gosta disso. que legal. A menina que mora comigo é da Alemanha. Ela também conhece bastante coisa da Alemanha por questão da família dela, então ela adora fazer comida alemã para ela. E é uma relação boa que a gente tem. Que legal. Ô, Júlia, tô achando que já estás até com sotaque, hein? Já Ai, meu estás, Deus! já estás falando assim um português meio. Que legal, que legal. O teu inglês já era bom antes de tu ir, Júlia? Ah, eu acho que sim. Eu já tinha E, a- terminado meu curso aí no e Brasil. tu sentiu que que melhorou ainda mais? Sim, eu acho que o que eu mais percebo é a facilidade que eu tenho de comunicar e o jeito que você pega palavras que eles usam aqui. Por exemplo, todo mundo meio que tira sarro do canadense porque ele fala ei no final das coisas, de qualquer coisa. Aham, Então, de vez em quando eu tô falando com as minhas amigas e sai um ei no final. aham. Então você Tu acaba já pegando isso. porque um ano, né? Tu já vai, o teu ouvido já vai se acostumando e tu vais Uhum, vivendo a vida ali normal. É como a gente se uhum, mudar, sei lá.
Eu aqui de Florianópolis para São Paulo. Daqui a pouco tu tá falando um pouco mais Com paulista mesmo. sotaque, aham, com alguns termos. É, isso é muito legal, né? E Uhum. também, assim, fica tudo muito automático, né, Julia? Porque no começo tem que pensar um pouco, será que eu vou por aqui, vou por ali? No final, o inglês já vem, É, assim, até fácil. em sonho, né? E eu acho interessante também a questão cultural, Uhum. porque eu tenho muitas amigas da Alemanha e a gente até fica brincando delas me ensinarem alemão e ensinar português para elas. A Aham. minha hostesser pegou o Duolingo e começou a tentar aprender português. Daí, de vez em quando, ela chega aqui no meu quarto, ela, batata, e fecha a porta. São as palavras que ela aprende. Então, você Aham. acaba puxando um pouquinho mais de outras coisas. E até o francês, que é do país, né? Ela Sim. também está fazendo curso de francês. Não chegou a ser viável para mim por questão da faculdade, eu tinha outras prioridades. Uhum. Mas se eu tiver a oportunidade mais para frente, seria ótimo, eu adoraria. É. De repente, até quando tu tiveres já na faculdade, tu vais poder estudar o francês aí também, né? Seria muito Porque interessante. É. E, bom, na cidade que tu estás, é primordialmente o inglês, né, Júlia? Apesar de ser Sim. um país bilíngue, eles falam mais o inglês mesmo, né? Uhum. Uhum. E quantos alunos mais ou menos tem o teu high school? Cerca de 1.000. 1.000, tá, 1.000. E tem alguns internacionais também, como tu falaste, dos outros países, né? Sim. E vocês, além dessa programação aí meio que cultural e até de juntar os internacionais que a organização faz, a escola faz, Uhum. vocês conseguiram passear bastante, conseguiram viajar, conhecer tudo aí perto? Sim, a escola mesmo e o programa fazem certos programinhas para você viajar em alguns lugares mais turísticos do Canadá. Então Uhum, tem isso. Vários alunos foram, eu fui também. A última coisa que a gente foi fazer foi esquiar e uhum, andar de snowboarding, o que eu uhum. não tenho talento para fazer isso, Não dá muito para saber tudo também, né? difícil. Mas a minha família também já levou a gente para conhecer vários lugares, acampar. A gente está planejando para acampar caso tudo melhore logo. Sim, aham, E várias outras experiências. É, a gente não pode sair daqui sem a companhia de um adulto. uhum, Então, quando é entre a gente vai em parque, a gente vai no shopping, a gente vai assistir filme. Então, uhum. a gente se mantém ocupado. Sim, sim. E é gostoso, assim, né? Essa convivência, né, Júlia? Tanto É uma delícia. com as pessoas que estão, né, na mesma situação estudando, né, internacionais, como o pessoal da própria escola, né? Uhum. Tu fizesse bastante amigos aí, Júlia? Sim, muito. Que bom, que bom. E a tua faculdade é aí pertinho também ou vai ser em outra cidade? Não é aqui, Ai, gente. não é longe, mas é mais na saída da cidade. Uhum, uhum. Que legal, Júlia, que legal. E os teus pais, eles ficaram numa boa? Tu tem todos esses planos aí? Ah, isso Como aí é tem que ver que... com eles. Ah, não, mas eles Mas eles sempre me tiveram apoiaram apoio, isso que eu quero bastante, dizer, sim, assim. Porque deve ser difícil sempre. para eles também, né? De ter, assim, difícil e fácil, eu acho, né? Porque, por um Aham, lado, eles querem o teu bem e ver que tu estás feliz aí, mas deve bater uma saudade e uma insegurança também, sim, né? sim. Ah, eles sempre me apoiaram com toda e qualquer decisão. Até antes de vir pra cá, eles falaram: olha, Júlia, a gente sabe que você sempre teve essa vontade. Mas Uhum. caso você chegue lá e tá alguma coisa ruim, ou você não se adaptou, tá com dificuldade, tenta um pouco. Não deu certo? Tá tudo bem se você quiser voltar, tá tudo bem se você quiser mudar alguma coisa. A gente tá aqui pra cuidar de você. Que Então, legal. vai do jeito que te satisfaz. E acabou que foi ótimo pra mim. Foi ótimo. E nos primeiros meses, conversando com a minha mãe, ela comentou que era um peso no coração dela que eu tava aqui, Uhum. mas também era um alívio saber o quão feliz que eu tô e o quanto tudo tá dando certo e quantas oportunidades eu tô tendo por causa disso. Sim. Então, é que nem você falou, é ótimo por um lado e também um pouco dá aquela saudade, aquela tristezinha por dentro. Com certeza, é. E Uhum. mas assim, mas o importante, eu acho, é que te deram realmente.
Primeiro que, assim, essa atitude, né, que tu falasse assim, se der tudo certo, ok, e se tiver que mudar alguma coisa, a gente também vai te apoiar. Isso tira um pouco Uhum. a pressão, né? Nossa, muito. Também de te dar uma segurança, assim, de, não, eu sei que os meus pais vão me ajudar e vão me apoiar se eu precisar deles. E ao Uhum. mesmo tempo te dá uma liberdade, né? De assim, Uhum. não, eu tô aqui, eu vou fazer o melhor para dar certo. Isso é muito legal. Ô, Sim. Júlia, e o que que tu achas assim? Quanto tempo vai ser o teu curso da faculdade? 3 anos. 3 anos. E o que que tu achas que te espera assim no teu futuro? Tu pretendes depois da faculdade fazer o quê? Com esse conhecimento todo, essa bagagem toda que tu vais adquirir aí? Então, é, ou eu vou tentar ficar aqui e arrumar um emprego, ou Aham. no máximo nos Estados Unidos, porque são os maiores epicentros para emprego para mim, Uhum. ou eu vou ir para uma universidade, se possível. E Uhum. daí aprimorar meu conhecimento, porque que nem eu estava comentando das diferenças entre college e university. O college Uhum. até aquela minha coordenadora me explicou, ele te dá o emprego, Uhum. enquanto a university te dá aquela posição que você quer no emprego, entendeu? Uhum. É Entendi. sempre ótimo ter os dois, mas para mim é, o melhor agora é ir para college. Um primeiro passo, né? Seria um primeiro Aham, passo, assim, um primeiro sim. degrauzinho. Primeiro não, né? Já é o segundo, terceiro, mas já é já vai te dar uma base para tu poderes também começar a entrar no mercado de trabalho, e aí tu vai sentindo também como é que é morar e trabalhar, né? Porque Uhum, também trabalhar é uma outra coisa, né, Júlia? sim. Uma outra etapa. Mas de qualquer jeito, animada para tudo que tá para vir, né? Isso, isso. E Júlia, eu acho assim, ó, essa tua atitude e esse pensamento é muito. Eu não sei, assim, eu acredito muito nisso, assim, quando a pessoa vai aberta Uhum, e feliz, né? Porque eu vejo que tu estás feliz aí, tu estás feliz, uhum, estás bem, estás aberta para aquilo que tu podes conquistar, tu nem sabes, né? Tu nem sabe, sim. daqui a um mês pode aparecer uma oportunidade, daqui a 3 meses outra, daqui a. E a Uhum. gente, se a gente se fecha e acha que não, isso aqui deu, não, tu estás aberta para essas oportunidades. Então, Sim. isso vai te dar, tenho certeza, vai te dar muita abertura para tu conseguir várias coisas. Tanto aí como aqui, como oportunidade em outros lugares do mundo, né? E eu acho que isso é ótimo para ter em qualquer estudante internacional, qualquer pessoa que planeja fazer uma viagem ou qualquer coisinha assim, porque você tá aberto a novas experiências, a novas, tudo, 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 tudo. Tanto da Uhum. escola quanto comida, alimentação, porque tem muitas coisas que eu comia que eu falei, gente, eu nunca ouvi falar disso. É verdade. Viajar, fazer, experimentar certas coisas, tipo snowboard, que às vezes não dá certo, É. mas pelo menos você fez, fala que você Já fez. sabe como é, já tentou, né, Júlia? Já Então, checou do check no currículo, né? é. E É. principalmente para fazer amizades e conhecer outras pessoas. Eu acho que você sempre tem que estar aberto para dar o primeiro passo Uhum. e também para receber essas novas experiências, essas novas amizades, tudo isso. Então, eu acho que se você, qualquer pessoa que esteja assistindo, planeja fazer uma viagem, fazer um intercâmbio, fazer um programa de au pair, vai esperando tudo e qualquer coisa e É aberto para isso tudo mesmo. isso. É isso mesmo, eu também acho, Ju. E eu acho que essa é a atitude mais certa, assim, porque daí as coisas vão dando certo, né? Geralmente. E E se der alguma coisa errada, tu tem também a flexibilidade, o jogo de cintura para resolver, né? Isso é muito uhum, bom. Ah, mas que legal conversar contigo. Nossa, tô adorando, posso conversar horas aqui contigo, Ju. ótimo. E me diz uma coisa, bom, aí começando aí, vai ter alguma cerimônia? Bom, agora acho que nem pode, né? Ter alguma cerimônia de final de semestre aí para vocês, né? De formatura. Então, a gente ia ter a cerimônia do prom e também depois a Aham. formatura. Uhum. E agora foi cancelado os dois por causa do Covid. Aham. Mas a escola já comentou que na época de Thanksgiving, que é entre setembro e outubro, Aham. eles estão planejando de fazer a cerimônia nessa data, Ah, que legal. para, né, entregar o diploma pra gente e tudo mais. Para não passar em branco também, né? É, Que bom, que legal. E vocês estão aí, todo mundo dentro de casa?
sim, Em trabalhando segurança. dentro de casa, Aham, meus hosts. Aqui o pessoal tá levando isso muito a sério, aham. certíssimo, aliás. Sim, sim. E as únicas coisas que estão abertas são o que eles consideram essenciais. Então, mercado, farmácia, é, tudo isso que você precisa no dia a dia. Mas se você vai em Aham. qualquer loja dessas essenciais, é um cuidado extremo. Você não tem Uhum. ideia. Quando Uhum. todo mundo saindo de máscara, quando você chega em um lugar, álcool gel na porta. Eles têm setas em todos os lugares para onde você pode andar, onde você não pode, o que você pode tocar, o que você não pode, a distância que você tem que estar da outra pessoa quando você vai passar num caixa. Uhum. É, as pessoas que estão trabalhando também estão super protegidas. Então é Uhum. um cuidado extra, um cuidado a mais. E também tem uma regra do governo que eles implementaram que reuniões sociais de família podem no máximo 5 pessoas, até de Uhum. família, entendeu? Porque Uhum. eu já ouvi muitos casos de amigos meus comentando aí do Brasil, de gente saindo e tudo mais. E Uhum. aqui eles falaram, não, não vai, não rola. Logo em março, estava tendo as férias, que tem em março uma semana de férias nas escolas. Uhum. Logo naquela semana, no último dia de aula, eles falaram que essa semana seria estendida por 3. Que seria Uhum. uma semana para você viajar, fazer o que você quiser, e as outras 2 para você ficar de quarentena. Mas como a situação foi mudando assim, em Rápido. questão de horas, É. é. Então, logo assim, no primeiro, segundo dia dessas férias, eles falaram: olha, a gente prefere que você fique em casa, não viaje, deixa isso para depois. Então, já foi levado muito a sério logo no começo. Uhum. E nesse período de tempo também foi comentado comigo que em escolas de certas áreas, tipo British Columbia, as aulas já tinham sido canceladas até setembro. Uhum. Então foi assim um período muito rápido de tomar todas essas precauções. Uhum. E aqui com a minha escola também a gente está tendo tudo online. E Uhum. eles já certificaram a gente, ó, de você não precisa se preocupar. Se suas notas estão boas, elas vão continuar boas. Se elas estão ruins, só tem como melhorar. Uhum. E você não vai perder esse ano, e nenhum aluno internacional, nenhum aluno canadense vai perder isso. Vocês todos Legal. têm isso. É um ano diferente? É muito Sim. flexível? Sim. Mas você não está perdendo nada. Uhum. É, e isso dá E uma segurança também para todo mundo, né? De poder continuar estudando, uhum, né? Não é normalmente, mas seguindo o fluxo do jeito que dá, né? sim, e foi bom até para certos estudantes internacionais que, por exemplo, na Espanha, o governo falou, olha, todo aluno internacional, você volta pro país agora. Uhum. E eu tive amigas que estavam aqui um dia com certeza que ia ficar, no outro dia tiveram que ir embora, por Aham. questão do governo. E muitas delas, até uma muito próxima de mim, porque ela ficava na casa dos irmãos do meu host dad. Aham. Então, é como se fosse uma prima para mim. Então, foi Uhum. bem difícil dar tchau para ela. E uma das maiores preocupações dela era essa questão de, putz, tô aqui esse tempo todo, fiz tudo que era necessário para mim. E Uhum. agora eu tô tendo que voltar para casa, eu não sei o que acontece comigo. Uhum. Então, nesse quesito de aula online, até foi bom para alguns alunos que tiveram que voltar de um jeito ou de outro. Sim, que pelo menos conseguiram continuar os estudos e ter depois um certificado, Uhum, né, das horas cumpridas e tal. Que uhum. legal. Deixa eu dar uma olhada aqui, Ju, se tem alguma perguntinha. Deixa eu ver aqui. Como é essa experiência com a Host Family canadense? É ótima. Eles são uns amores. Cada um tem suas regras. Então, a maior regra que você precisa ter para você mesmo é converse. Tem problema? Conversa. Tá tudo bom? Conversa. Tá tudo ruim? Conversa. Em qualquer situação, fala com eles. Porque não vai ter nenhum caso que isso dê errado, sabe? Uhum, Porque, que nem eu falei, que a gente tem que estar aberto a experiências, eles também estão abertos a receber nova cultura, receber uma pessoa que está se adaptando com tudo isso. uhum, Então, nosso relacionamento sempre foi muito bom, porque
é fácil de conversar, é fácil de brincar com eles. Uhum, E eles gostam muito de receber essas novas experiências, novas culturas na casa deles. uhum. Então, eles sempre falam: olha, se você quer trazer uma amiga com a gente, que a gente tá indo em tal lugar, pode chamar. Ah, você quer ir na casa da fulana, dormir lá? Pode ir. Então, eles são bem tranquilos. Eu acredito que não tenha nenhuma regra, além de questão de horários, de, tipo, não ficar fora de casa até muito tarde. E eles sempre buscam a gente, levam, buscam. Então, é, é ótimo. Que legal, bem queridos mesmo. E essa Uhum, dica é ouro mesmo, né? A conversa resolve qualquer coisa. Eu acho que é bem isso. Às uhum, vezes as pessoas não conversam e aí o problema vai aumentando, né? E sim. aí, se tu conversa, tu já mata aquilo ali desde o início. Como é a adaptação? Acho que até já falasse um pouquinho, né, Ju? Eu acho que não é muito difícil. Eu tive uma amiga que perguntou pra mim que ela estava interessada também no programa. E ela perguntou se teria dificuldade por questão do inglês dela. Eu falei: olha, não se preocupa com isso. Que se você acha que seu inglês não é tão bom, a escola está preparada para isso. Uhum, Na minha escola, eles têm English as a Second Language, que é o mais básico, e a maioria dos estudantes internacionais estão nesse grupo. E também tem o inglês que eles dão para os próprios alunos, que é mais questão de literária e mais, etc. A princípio eu pensei em fazer o ESL primeiro e depois o inglês normal. uhum, Mas por questão da faculdade, eles exigiam o último ano de inglês, então eu acabei fazendo o Grade 11 e depois o Grade 12, porque uhum. não tem como você fazer só o último ano. Sim, Pelo menos na sim. minha escola. Já fosse te puxando também, já pensando na faculdade, né, Julia? Sim. Bem legal. Deixa eu ver aqui. Tenho vontade de fazer um intercâmbio em uma cidade pequena. Vocês têm opções? Quantos habitantes tem a tua cidade aí, Júlia? Mais ou menos, tens Ah, ideia? eu acho que é 100 mil 100 mil, habitantes. acho que eu ia chutar mais ou menos isso. Também não sou boa de números, mas nada que o Google não nos responda depois. Mas Só que uma é coisa uma cidade de um tamanho bom, assim, né? é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Aqui, a cidade aqui é menor do que a minha, né, em Dourados. Mas a sensação é totalmente diferente. Aqui parece ser maior, porque você tem muito mais coisas para fazer. É, é uma cultura totalmente diferente e é interessante. Independente da cidade que você escolhe, você vai ter uma experiência boa, Uhum. porque é, é tudo novo. Então, até na pergunta anterior da adaptação, você vai ter tanta coisa que você nunca fez, ou que você tá tendo pouca, nunca teve a mesma oportunidade do mesmo jeito, que você não vai se preocupar com isso. Você só vai viver tudo isso e Vai vai ser absorvendo, ótimo. né? Então não tem. Nunca tive um dia que eu sentei e falei assim: putz, hoje eu tô entediada. Hoje não tem nada pra fazer. Sempre tem alguma coisa. Que legal, que legal. E assim, se a pessoa quiser realmente cidades menores, tem muitas também. Tem muitas cidades pequenininhas que oferecem high school, né? Então, Uhum, tem opção para todo tipo de gosto, tá, gente? Outra aqui, como é a questão de custos, viagem, estadia, alimentação. Eu já me adianto para dizer um pouco que depende muito do destino, depende da duração, depende da acomodação, varia bastante. E é bom, assim, ver o que a pessoa quer, para daí dar um orçamento personalizado, né? uhum. Mas o custo de vida aí, tu achas que é ok, Júlia? Assim, o teu dia a dia, tu gasta muito dinheiro? Quase não gasta nada, né? Não, Porque tem as porque refeições na família, né? já tá incluso também, então os únicos gastos que eu tenho são realmente pessoais. Então, se eu vou sair pra assistir um filme, eu Uhum, pago ele, entendeu? Se uhum. eu tô indo sair pra comer em um lugar com as minhas amigas, então esse é meu dinheiro, Sim. mas o resto é incluso com o programa. E Uhum. também tem as viagens da escola, que são à parte, mas A parte. realmente depende de cada viagem e de onde você tá Aham. indo.
Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Vamos ver. Como é a questão de esporte na high school? Muitas opções? Então, você está perguntando isso para a pessoa errada, que eu não faço esporte nenhum. Mas tem várias opções, sim. Aqui eles são divididos pela estação. Uhum. Então, a gente ia ter agora futebol, a gente já teve basquete feminino, handball feminino, hockey, a gente ia ter logo logo, se eu não me engano. O que mais? Eu acho que eles vão Tem dividindo várias pela, coisas. eles vão dividindo Mas. pela estação do ano, né? Então o esporte que é Aham. feito fora começa na temporada do verão. E aí, Uhum. né, e o que está na É. época do inverno, eles fazem o esporte indoors, né? E O eles esporte também inglês. dividem entre time feminino e masculino. Então, quando você tá tendo um esporte feminino, você não tá tendo ele masculino. É sempre Ah, também tem entendi. essa consideração. Tá, legal. E além de tudo, tô dizendo aqui que esporte não é pra ti, Eu né? tô vendo! Elas já sabiam quando elas estavam comentando do programa pra mim, logo, anos Aham. atrás, quando a gente tava pensando nisso. Elas comentaram, tanto a Nath quanto a Emily, falando: olha, tem essas opções, assim, e os programas de arte? Mas o que eu acho muito legal, assim, do high school no Canadá ou nos Estados Unidos até, é que a quantidade de opção que tem para todos os gostos. Então, se tu gosta de Uhum. artes, tem artes. Se tu gosta de esportes, tem esportes. Se tu gosta de ciências sociais, tem ciências sociais. Tem ciências exatas. Tem computador, tem tudo, né? Sim. Então, assim, essa área, tu fosse uma área mais digital, que combina Uhum. a arte com a tecnologia, Isso né? Então, mesmo. tem de tudo, né, Ju? E tem várias opções dentro da escola e também tem os clubes. Os clubes não são. É um pouquinho difícil de explicar porque cada escola é diferente, mas na minha é assim: você tem um aluno que está conversando com a professora e eles pensaram em fazer um certo clube. Então, a Uhum, professora, tecnicamente, é coordenadora desse clube, mas quem faz mais as coisas são os alunos. E eu conheço muita gente que comenta de outras, em outros países ou em outras escolas, de se encontrar depois da escola com esse clube. uhum, No nosso, a gente estava acostumado de se encontrar no intervalo. Eu fazia parte do livro do ano, agora está parado por causa do Covid, uhum, mas a gente se encontrava uma vez por mês, mentira, duas vezes por mês, no uhum. intervalo, nessa sala de Comtech, porque era a professora que era coordenadora. E então, assim, se você não acha uma coisa que a escola está oferecendo que encaixa para você, sempre tem uma coisa diferente. Eu tenho muitos amigos que estão fazendo parte da produção de teatro. Conheço gente, isso tudo é dentro da escola. Conheço gente que estava fazendo parte da banda de jazz, que estava fazendo parte do coral, e isso oferecido para a escola também, os esportes, e também gente que está fazendo clube que tecnicamente aborda a mesma coisa, mas é um extra. Então, a minha amiga que fazia parte do clube de jazz, ela fazia parte de um grupo que era sobre música. Eu ouvi também que tinha um clube sobre produção de teatro, mas era totalmente diferente. Então, você tem várias opções, várias oportunidades. Que legal, que legal. Ju, eu quero te agradecer demais. Eu acho que Eu as que perguntas aqui agradeço. acabaram, mas se alguém tiver mais alguma que queira me mandar, depois eu encaminho também para a Júlia. E eu adorei conversar contigo. Que Foi legal ver ótimo. uma menina que, sim, que nem tu, que foi atrás do sonho mesmo e que, com o teu esforço, conseguiu uma colocação aí num college. Parabéns. Muito obrigada. Eu te desejo muito, muito sucesso e tenho certeza que tu vais ter, porque tu vais atrás daquilo que tu queres. A tua maturidade é notável, assim, dá para ver o jeito que tu fala. Isso é muito legal. Não existe presente maior para mim do que ver isso. Eu imagino os teus pais, como quanto estão orgulhosos. Obrigada. Então, e eles estão aqui também, né? Então, um parabéns para eles também por terem te apoiado e te dado esse suporte,
não só financeiro, como emocional, né? Que é Uhum. muito importante também. E deixa a palavra contigo para que tu te despeças aí da galera. E muito obrigada, Ju. Eu que Sucesso aí para ti. agradeço. Eu desejo tudo para você também e para a Obrigada. Intercultural em geral, Obrigada. porque as meninas, a Emily e a Natália, sabem o quanto elas me ajudaram e até hoje ajudam com qualquer coisinha. E foi um programa que realmente foi um suporte, não foi só um você vai e depois você se vira. Você vai, a gente está te acompanhando, a gente quer saber como você tá. E se vocês precisarem de qualquer coisa, falem comigo. Então, sempre foi um suporte muito bom que eu tive. Muito obrigada para quem estava vendo. E quem quiser fazer qualquer pergunta, tanto para Intercultural quanto para mim, fique à vontade. E eu acho que é isso. Obrigada, Ju. Obrigadão, Eu Nath que e agradeço. Emily que estão aí assistindo também. Obrigada, é tão bom a gente ouvir isso, né? E parabéns, Júlia, mais uma vez e bastante sucesso aí. E obrigada a todo mundo aqui que nos acompanhou. Eu vou tentar deixar salva a live aqui para quem quiser assistir, puder assistir mais tarde, tá? Beijo e até a próxima, Beijo. gente. Valeu, Júlia. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.